Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te entregamos mais esta formação, mais este momento de reflexão acerca do chamado que nos fizeste. E te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Santíssima, que tudo isso possa nos conduzir a uma percepção mais clara da tua vontade a nosso respeito e a uma disposição ainda maior para a santidade, para corrigirmos-nos em nossos pecados, para nos convertermos verdadeiramente a Ti. Então peçamos pelas mãos da Virgem Santíssima que tudo isso possa concorrer para o nosso bem, para a nossa salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois então, meus caros, é uma alegria novamente poder participar desse momento de formação junto com vocês. E, desde já, peço desculpa por estar um pouco assim, por estar um pouco fã, um pouco com a voz estranha, como sempre foi, na verdade. Mas espero que seja um momento enriquecedor mais uma vez. Espero que a gente consiga realmente refletir de modo profundo sobre o tema da nossa formação. Nesse mês a gente vai começar já a mergulhar de forma mais profunda na temática de Baruch 5, 1 a 9. Nós temos nossos escritos bem desenvolvidos, em torno de toda essa palavra, e é bom que a gente volte a mergulhar, como eu tenho pedido, de modo orante, de modo espiritual, em tudo aquilo que está escrito, mas que nós não só paremos nas inspirações dos fundadores, É essencial que a gente mergulhe verdadeiramente na palavra e descubra aquilo que o Senhor nos fala de maneira particular, de maneira própria, de maneira específica, porque esse é um chamado que se realiza na vida de pessoas concretas, não somente numa situação de espírito comunitário, mas cada um de nós que é chamado na sua realidade de vida concreta. Então esta palavra ela precisa se encontrar com a nossa vida concreta. Então por isso é muito necessário mergulharmos na leitura orante dessa palavra, mergulharmos naquilo que o Senhor quer nos dizer, quer nos revelar através dela. E aí eu queria iniciar essa formação a respeito da nossa palavra fundante, que é o capítulo 5 do livro de Baruch, os versículos 1 e o versículo 9. Na verdade, eu vou me ater a 5 pontos principais, diria assim, cinco sustentáculos, da nossa vocação a partir desses 2 versículos, e a reflexão mais pormenorizada de cada um desses versículos, da leitura espiritual mesmo, é uma tarefa ao longo do dia aí da formação e de mais alguns pontos, do nosso carisma. Mas inicialmente eu gostaria de falar um pouco da origem, de onde surgiu a palavra de Baruch para nós, que não foi escolhida a esmo, não foi porque o padre Igor gostou, porque o Beto gostou. Foi verdadeiramente algo que nos foi concedido. E essa palavra ela surge na vida do Projeto Estações, um ano depois de o projeto ter sido escrito. Então, em 2012 eu escrevia o Estações, e em 2013, em janeiro de 2013, foi quando a inspiração de Baruch 5 nos foi dada, por meio do padre Igor, que então era seminarista. E esse encontro com a palavra de Baruch 5 se dá a partir das reflexões do padre Igor na sua vida de seminarista, se deu, na verdade, dentro de um momento de adoração, se não me engano, de uma adoração particular em que essa palavra ela já havia sido trabalhada academicamente, nas aulas dele,
no seminário. E aí, então, em um momento de oração, se não me engano, aquela palavra irrompeu dentro do coração do padre de maneira nova, como verdadeiramente uma inspiração de um chamado. Entretanto, ela é como assim, a culminância, né, o ponto alto de outras duas inspirações que já vinham nos incomodando, que já vinham incomodando, inquietando o coração do padre, que era a carta de São João Paulo II aos artistas, de 1999, e o discurso do Papa Bento XVI, também aos artistas, né, um encontro que houve na Capela Sistina, no Vaticano, em 2009. Essas duas cartas, esses dois documentos, né, na verdade, um documento magisterial e um discurso do Papa Bento XVI aos artistas, foram as molas mestras, né, as propulsoras de um sentimento novo que veio a culminar no entendimento de Baruch 5 como um chamado, uma vocação, como Deus manifestando a sua vontade para o projeto Estações e para o caminho de salvação, através dessas raízes, né, dos discursos do Papa. E esses dois discursos, eles como que convergiram para um entendimento de Baruch 5 como um chamado, como uma vocação para que nós correspondêssemos a ela, né, através desse apostolado que é tão forte em nós, que é a arte. E não vejam aqui somente a arte de peças e danças e música, mas a arte de bem viver a vida cristã, especialmente nisso, um chamado à arte da conversão. E esse chamado começou a irromper em nosso coração. Mas então a palavra de Baruch 5 ela surge nesse contexto para nós. Surge dentro de uma inspiração, não foi uma escolha meramente humana, mas verdadeiramente um encontro com aquele que nos chama através dessa palavra. Então, associada a esses dois escritos, que é a carta de São João Paulo II aos artistas e o discurso de Bento XVI aos artistas, a palavra de Baruch 5 ela é fundamental para nós, porque ela condensa três pilares muito importantes que nós devemos ter sempre diante de nós para a vivência do que é o caminho de salvação. A nossa vocação, ou seja, o novo nome que Deus nos dá, o novo chamado a uma vida com Ele, a nossa missão enquanto serviço às almas e à igreja de modo específico, né? Porque nós queremos, na verdade, servir à igreja de Cristo, não queremos viver nada dissociados dela. E por fim, a promessa que o Senhor nos faz e que o seu cumprimento ele se realiza na nossa vida na medida da nossa fidelidade. Claro que nós não somos nós, não é a nossa fidelidade que traz sobre nós propriamente a graça de Deus, né? Nós não somos capazes de retribuir nada ao Senhor, mas na medida em que nós vivemos a sua graça, em que nós livremente nos dispomos a viver a sua graça, aquela promessa se cumpre na nossa vida. Promessa de salvação, de felicidade, de conversão dos nossos, de regresso daqueles que amamos. É nessa medida que a promessa do Senhor vai se cumprindo. Então, Baruch 5, ele condensa, como eu dizia, a nossa vocação, a nossa missão enquanto apostolado e a promessa do Senhor para nós. Hoje, como eu falei, nós vamos refletir um pouquinho sobre o versículo 1 e versículo 9, brevemente aqui por vídeo e depois por meio de uma partilha aí entre vocês. E de fato essa palavra ela deve atingir o nosso coração como uma flecha, como verdadeiramente a nossa identidade, né? Como aquele chamado, aquela voz interior do Senhor conclamando. Ou seja, essa palavra ela é para nós que descobrimos o caminho de salvação, que descobrimos estações. Ela deve irromper também dentro de nós de maneira única, de maneira especial, para que tire de nós, para que
conclame de nós uma resposta verdadeira, né? Que nós possamos dar a essa palavra, a partir de todo o seu significado, uma resposta. Então, refletindo um pouquinho sobre esses dois versículos, né, de maneira específica, é importante que a gente perceba que a nossa vocação ela comporta essencialmente, logo no primeiro versículo, né, tira Jerusalém a veste de luto e da miséria e reveste sobre ti os adornos da glória divina. Talvez não seja isso literalmente, mas esse é o versículo. É uma ordem do Senhor a conversão. É o chamado inicial do Senhor é um chamado a nos convertermos. Ah, Beto, eu já estou convertido, eu já estou na caminhada, eu já estou disposto, eu já quero ser salvo. Mas existe aí uma ordem de Deus a que nós tiremos a veste do luto, a veste das trevas, e nos escritos nós nos aprofundamos um pouco mais nesse sentido, né, na questão das vestes e tal, mas é necessário percebermos que a primeira frase da nossa palavra fundante é uma ordem, e essa ordem deve ser obedecida. Nós devemos desenvolver em nós um espírito de obediência a essa palavra. Tira a veste de luto. E o fundamento dessa obediência não pode ser outro senão a fé. A fé que confia naquele que chama, mesmo sem saber como será, mesmo sem saber o que virá daí. Mas devemos dar ao Senhor a irrestrita aceitação da nossa fé, a nossa abaixar a cabeça, ainda que a sua promessa não seja tangível, né, concreta o tempo todo, mas devemos baixar o nosso intelecto, todas as nossas faculdades, submetê-las todas à fé no chamado do Senhor. Acreditar verdadeiramente que esse é um chamado concreto, real, que converte, que transforma, que transfigura. Essa conversão era fruto da fé e é fruto também de um amor e de uma gratidão ao Senhor que nos escolheu, sem mérito nenhum da nossa parte, sem nenhum tipo de merecimento nosso. E eu acho que isso é muito claro no nosso dia a dia, porque nós sabemos de que barro nós somos feitos, sabemos de que maneira nós nos encontramos diariamente, nós sabemos das nossas insuficiências, mas o Senhor nos faz esse chamado justamente porque através dele ele quer nos salvar. É a vivência desse carisma com tudo que ele comporta, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de oração, com a nossa formação, com a partilha do dízimo, com tudo que ele comporta. Todos esses mecanismos de vivência da obra são mecanismos salvíficos na nossa vida, que devem nos ensinar muito, que devem nos ensinar diversas virtudes no caminho com Deus. Então, o fundamento da nossa conversão, da obediência a essa ordem ao Senhor, deve ser uma profunda gratidão por ter nos chamado e porque dessa forma ele deseja nos salvar. O Senhor escolheu a nós e nos seduz, né, nos atrai a esse carisma de maneira especial, porque é através dele que vai nos salvar. Então, o próprio Senhor, na sua bondade, decide nos seduzir, nos atrair de alguma maneira a um serviço que, na verdade, enquanto nós pensamos muitas vezes que é um serviço tão somente à igreja, mas na verdade é um serviço para a nossa própria salvação. O Senhor nos concede a chance de servirmos a Ele para que nós mesmos sejamos salvos e nos convertamos. Uma frase do Padre Gilson, fundador da Fraternidade do Caminho, que é muito profunda, eu já repeti algumas vezes. Viva o carisma, e isto te basta para ser santo. E essa palavra ela é muito real, né? Na medida em que nós vivemos da promessa que o Senhor nos faz enquanto chamados a uma obra nova, enquanto nos comprometemos a viver isso, o próprio Senhor vai nos salvando, nos convertendo, nos
transfigurando-nos, fazendo homens e mulheres novos. Nessa medida, nesse sentido, a vivência do carisma, ela é em si o nosso próprio caminho de salvação, né? Viver o carisma caminho de salvação se torna o nosso caminho de salvação. E trazer toda a nossa vida para esta vivência, né? Reordenar toda a nossa vida, olhar o significado de tantos acontecimentos à luz do carisma, faz com que essa salvação aconteça em todos os âmbitos da nossa história. É importante que a gente perceba também que esse é um caminho de felicidade, né? Embora essa conversão ela comporte necessariamente, naturalmente, a conversão de atitudes viciadas, de condutas, de comportamentos, pensamentos, opiniões, né? Porque conversão, a palavra conversão quer dizer metanoia, né? Vem do grego e diz, e significa mudar a direção, né? Convergir, né? Na verdade, metanoia significa mudança de mentalidade. Então, embora a conversão, a ordem do Senhor, vai implicar uma mudança de mentalidade, isso requer sim esforço interior, esforço da vontade de converter as nossas inclinações na direção do amor. Essa conversão é que nos garante a felicidade, uma felicidade plena. Nós estamos acostumados a confundir felicidade com prazer, com satisfações. Claro, isso faz parte de alguma maneira de um âmbito da felicidade, mas a felicidade ela está muito além disso. Ela está muito acima. A felicidade ela comporta renúncia, ela comporta esforço, ela comporta necessidade de oferta de si mesmo. Nos nossos escritos há uma frase muito profunda, e que nós precisamos refletir e viver com muita propriedade. Somos chamados a ver na missão o nosso horizonte de vida em plenitude e não querer encaixar a missão dentro dos nossos projetos pessoais de realização e felicidade. Isso significa que é a oferta do nosso serviço, do nosso coração a este carisma, né, buscar realizá-lo da maneira mais generosa e grandiosa possível, que nos garantirá verdadeiramente sermos felizes. Quanto mais nos doamos ao Senhor por meio deste carisma, mais felizes seremos, porque a felicidade está em cumprir a vontade de Deus. Um segundo ponto que eu quero, né, refletir com vocês, né, que quero, na verdade, partilhar, explanar um pouco, é a questão de que é um chamado a um novo jeito de ser com Deus, né? Falávamos de conversão agora mesmo, e é interessante perceber que aquilo que os fundadores, né, eu e o padre identificamos como o embrião de toda essa obra, de todo esse carisma, é um escrito, na verdade, de 2009, chamado Novos Rumos, um escrito meu. Nele já existe ali um embrião, né? Como eu falava, já existe a inspiração de um sentimento de novidade. Então é necessário que nós tenhamos dentro do nosso coração, para a vivência dessa obra, a disposição em viver algo que ainda não vivemos com o Senhor. Algo verdadeiramente novo, inigualável. Não inigualável em grandiosidade, mas inigualável. Algo que não foi vivido por mais ninguém. Um caminho verdadeiramente novo de se comportar com o Senhor, de viver a própria fé, de viver a fé católica de maneira mais madura. Então, tudo aquilo que nós não vivemos anteriormente é o tempo de viver dentro do carisma, uma disposição maior para a santidade, para uma vida de plena comunhão com Deus e que inspire também outras pessoas. Como eu falava no início, nós somos chamados por Deus a evangelização através da arte, mas não somente a arte da dança, do teatro, da música, mas a arte de uma vida configurada a Cristo. A beleza dessa arte é que salva o mundo. A beleza salvará o mundo, nos dizia Dostoiévski. E essa beleza
que nós devemos trazer em nós é a beleza de um coração convertido, uma coisa nova, algo que o mundo ainda não saboreou e algo que provavelmente nem eu nem você saboreamos ainda. Uma decisão totalmente nova, alicerçada na verdade de Cristo, alicerçada na disposição para a santidade, alicerçada naqueles buracos que nós temos que abrir em nós para fundamentar a nossa fé. Às vezes é necessário que nós nos disponhamos a rezar mais, a deixar de procrastinar as coisas, a converter verdadeiramente nosso coração a uma vida de espiritualidade profunda, uma espiritualidade encarnada no nosso dia a dia, que se sente, que se toca, que se vê, que se percebe, não para mostrar aos outros, mas para salvar a nós mesmos. Esse é verdadeiramente um caminho novo para todos nós. Então é necessário que nós tenhamos a disposição de um novo rumo, né? Se estávamos indo numa determinada direção, que nós convertamos e partamos em outra direção, às vezes que é diametralmente, né? Que é completamente contraposta à direção que nós íamos. É uma direção, às vezes, de pensamentos distorcidos, de uma compreensão distorcida da fé, e é necessário converter verdadeiramente um novo rumo, uma nova caminhada. Associado a isso, né, nós temos que o nosso carisma é também um caminho de salvação, né, para chamá-lo assim, pelo próprio nome, mas é um caminho de salvação que se revela no dia a dia, um caminho diário de salvação. Essa salvação ela não está associada tão somente a, aos grandes momentos, aos momentos de retiro, de vivência, de formação, de adoração. O Senhor realiza muitas coisas neste momento, mas adianta muito pouco que Ele realize tudo nesses momentos e que a sua presença não seja tocada no nosso dia a dia, na nossa concretude do dia a dia. É muito necessário, é muito importante que nós entendamos que o caminho de salvação é um caminho diário, cotidiano, ordinário de salvação. Realmente muito entupido, né? Vocês estão percebendo. Um caminho diário, cotidiano, ordinário de salvação. As realidades do dia a dia devem se tornar para nós realidades salvíficas. E quem é que faz delas realidades salvíficas? O Espírito do Senhor, claramente, mas nós, com a nossa disposição em tornar aquelas realidades realidades de santificação. Nós não podemos deixar que esse sentimento de novidade o tempo todo ele venha seduzir o nosso coração, porque nem sempre nós vamos ter novidades, né? Nem sempre nós vamos ter grandes momentos espirituais para experimentar no dia a dia. É a ordinariedade do dia que nos santifica. Somos chamados à vivência da nossa espiritualidade naquilo que é concreto do dia a dia, né? Como tantas vezes dissemos nas nossas reflexões, nós não somos aqueles que vivem uma espiritualidade carismática grandiosa, efusiva o tempo todo, mas contemplar Cristo no mistério do dia a dia, como nos ensina o nosso baluarte, São José Maria Escrivá. A nossa vida, a nossa própria vida, aquilo que vivemos de salvífico, aquilo que vivemos de mais comum é salvífico para nós, né? Isto é buscar proclamar o senhorio de Cristo em todas as realidades da nossa vida, né? Há pouco tempo a Maria Carol, né, acho que da última formação do vocacional que teve, né, a Emily que deu, e ela ficou, né, sedenta de descobrir assim o que é essa realidade de o senhorio de Cristo, né, como vivê-lo. É verdadeiramente olhar para a nossa vida e de todas as realidades perceber que o Senhor ele pode ser Senhor da nossa história. Pode verdadeiramente ser o Kyrie, o Senhor, o Dominus da nossa vida.
mesmo as mais dolorosas, mesmo as mais difíceis, as que mais nos consomem, ali naquela realidade, Deus, Jesus Cristo, é Senhor da nossa história. E aquilo que inicialmente pode parecer somente trevas, pode parecer que joga sobre nós uma veste de luto, deve ser para nós um caminho de salvação, através da proclamação do senhorio de Cristo naquela história. Nós lembramos do outono, né, da nossa obra, e que a música tema foi Esposo Ressuscitado, da comunidade Shalom, né? Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Então, o nosso carisma, ele nos conclama a isso. Ele nos chama a proclamar as realidades do dia a dia da nossa história o senhorio de Cristo. No nosso trabalho, no nosso namoro, no nosso casamento, na nossa ida para o colégio, na nossa ida para a faculdade, na nossa ida para o trabalho, para quaisquer lugares, na nossa vivência familiar, na nossa vivência estudantil, no nosso apostolado, na nossa afetividade, na nossa sexualidade. Cristo é o Senhor. Cristo deve ser o Senhor, e o meu esforço é para que eu corresponda a esse senhorio, a que eu dê espaço para que o Senhor verdadeiramente domine e gere vida nova a partir dali. Transfigure a minha existência numa existência transfigurada. Aí tudo aquilo que eu já vivi anteriormente é voltar a olhar aquela história como a história que o Senhor permitiu que vivêssemos, e dali ele também faz brotar a nossa salvação. Sobre isso nós vamos nos aprofundar depois, um pouco mais. Já estou me delongando um pouco mais do que devia nessa breve reflexão. É necessário que a gente perceba também que o nosso caminho, ele é, como eu dizia, um caminho de felicidade. A felicidade, ela não é, como eu dizia, prazeres tão somente e todo tipo de agrado. A felicidade, ela se situa para nós que somos cristãos em sermos santos, porque é isso que o Senhor deseja a nosso respeito, em buscarmos a santidade, buscarmos viver de acordo com o que o Senhor nos pede. Essa é a nossa felicidade, essa deve ser a nossa meta, na certeza de que é a graça do Senhor que nos conduz a esta vivência, que é a graça do Senhor que sustenta os nossos passos e que nos capacita a decisões que antes talvez fossem impensadas. A decisões, por exemplo, de romper com a impureza na nossa vida, de romper com vícios, de viver, por exemplo, a castidade no nosso relacionamento, de viver a honestidade nos nossos negócios, de viver a sinceridade nas nossas relações humanas, de viver a paciência em realidades que não nos que nos exigem paciência. Nós pedimos muitas vezes nós pedimos virtudes ao Senhor, e Ele nos dá as circunstâncias para exercermos as virtudes, e nós não o fazemos. Mas é a isso que o nosso carisma nos convida, como um convite, na verdade, à felicidade. Felicidade é buscar essa santidade e pedir que o Senhor mesmo nos capacite a corresponder à sua vontade, que Ele nos capacite, que nos dê corações abertos e amplos para receber a sua felicidade, a felicidade que vem dele, que não exclui a cruz, e é necessário sabermos disso. A felicidade que o Senhor quer para nós, ela não exclui a cruz, a realidade de se deixar crucificar em tantas realidades, de ofertar a própria vida dia a dia, porque é isso que o Senhor fez por nós e é isso que nós devemos fazer diariamente se queremos ser um com Ele. E por fim, eu gostaria de concluir essa reflexão com um trecho, um pequeno trecho de uma carta, né, na verdade, de um e-mail que lá em 2013 eu enviei ao Padre Igor, quando ele era seminarista ainda. Certo dia eu fui
o convento de Santo Antônio, refletir um pouco, em tudo que o Senhor vinha fazendo, né? E durante a Santa Missa eu escrevi uma imensa carta para ele, né? Que depois eu transformei no e-mail e mandei para ele. Foram muitas inspirações. E enviando aquela carta existe um trecho que fala muito propriamente do nosso carisma. Eu gostaria de concluir essa reflexão lendo para vocês esse pequeno trecho, porque é isso que o Senhor nos inspira verdadeiramente. Então, na carta eu escrevia: Deus me inspirava a lhe dizer que o chamado ao carisma caminho de salvação é semeado de modo pequeno no coração dos primeiros a assumi-lo, especialmente do fundador. Essa pequenez está espelhada na humildade da Virgem Maria. É nessa humildade, semelhante à dela, que o caminho germina como o grão de mostarda, a menor das sementes. Essa vocação é semeada no solo da nossa indigência e incapacidade de cumpri-la por nossas próprias forças. Então o Senhor, ele desejou que nós fôssemos indigentes, miseráveis, pequenos, porque através da nossa pequenez, esse carisma, ele pode realizar maravilhas. Ele realiza maravilhas na nossa pequenez e através dela. A nossa pequenez está associada, claro, ao nosso pecado, a nossa concupiscência, a nossa inclinação para o mal. E, ao mesmo tempo, aliás, ainda assim, ainda que a nossa pequenez esteja tão associada às nossas mazelas, nós devemos espelhar a nossa pequenez na pequenez da Virgem Maria, porque é ela que tudo realiza. É ela que verdadeiramente, fazendo-se pequena, foi a maior de todas as criaturas, que em tudo cumpriu a vontade do Senhor. É nela que nós devemos mirar a nossa pequenez, porque é a pequenez daqueles que se veem agraciados pelo Senhor, agraciados pela missão que recebem, agraciados pelo chamado que o Senhor faz a tais almas. E é assim que nós devemos viver a nossa vocação. Um profundo sentimento de gratidão porque o Senhor me escolheu para partilhar desta cruz, para partilhar dessa realidade que tantas vezes me mói por dentro, que tantas vezes me trucida por dentro, tantas vezes é necessário que eu me violente por dentro para que a obra seja realizada, mas nós precisamos ter a certeza de que é isso que nos santifica. É a vivência do carisma nas menores coisas que nos santifica, na caridade com o outro, na oferta da nossa vida por amor ao outro, por amor à pessoa que está agora do nosso lado. Por fim, então, essa reflexão fica como o momento inicial de formação e quero convidar vocês a partilharem a respeito de tudo isso, partilhar sobre o versículo 1 e o versículo 9, o que é que o Senhor lhes revela, o que é que o Senhor lhes revelou a esse respeito na adoração de sexta, na adoração que normalmente as nossas formações têm. O que é que o Senhor lhe inspirou a respeito desta palavra? Não deixe que isso caia numa subjetividade, em algo que não tem substância. Não, o nosso carisma é concreto, é real e deve sê-lo, deve realmente tocar a nossa realidade. Então, convido você a ter essa partilha, essa comunhão com outros corações aí, junto com vocês, para que o Senhor realize realmente a sua obra, para que Ele vá cada vez mais tirando o véu da nossa vocação e revelando a cada um de nós a maravilha que é viver o carisma de caminho de salvação através do apostolado do Projeto Estações. Então, me despeço mais uma vez com saudades, pedindo sempre a vocês as orações por mim, pela minha esposa, pelo nosso filho que já está chegando aí, está terminando o download, né, como eu costumo dizer. E em breve, né, seremos 3 aqui
né, vivendo o carisma Caminho de Salvação aqui em São Luís, né? Quero que saibam que é sempre sinto muita saudade, muita falta de poder viver esse carisma junto com vocês, ao lado de vocês. Mas tenho certeza que tudo isso tem um propósito na vontade de Deus. Peço que rezem também, porque está chegando o nosso carnaval e vamos ter a graça de realizar aqui um aprofundamento de carnaval junto com a comunidade Maria de Nazaré. É um primeiro lançar de redes do Caminho de Salvação aqui. Então gostaria muito que rezassem nessa intenção, rezassem para que Deus possa fazer florescer também aqui em São Luís. Então, entregamos tudo nas mãos da Virgem Maria, pedimos que ela, com sua bondade, possa selar no nosso coração a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos. Carinho e orações sempre. Eu amo vocês e estou com muita saudade, viu? Um beijo. Fiquem com Deus.